Hoje, como nós já disse no início, nós estamos com a classe reduzida, né? Por conta aí do acampamento, o Retiro de Carnaval. Mas nós que estamos aqui vamos dar continuidade aí, tanto os jovens e os adultos, e os irmãos que estão aqui, que são do catecúmenos, na lição que iniciamos semana passada. Nós estamos falando aí um tema geral, né? Uma família para a glória de Deus. E desde a semana passada nós estamos falando sobre a família como um lugar de adoração e serviço. Então nós estamos na parte 2, não é isso, Juninho? Deve ser. O Juninho está em dúvida lá, mas deve ser. É isso mesmo? Não, então está com certeza. É parte 2. Então é o seguinte, irmãos. Nós vimos na semana passada que o ser humano, Deus criou o ser humano e ele formou a família. Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Ali uma auxiliadora, assim, lembra disso? Ele formou a família. E ao mesmo tempo, nós vimos que Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança. É lógico que o pecado veio, bagunçou o coreto, a depravação é uma realidade sobre nós, mas nós vimos semana passada que nós continuamos a ser seres religiosos. E aí nós trabalhamos semana passada a afirmação bíblica de que, como seres religiosos, você tem um Deus de qualquer forma. Mesmo se você se declarar ateu, você tem um Deus a quem você adora e a quem você serve. Não existe um ser humano sequer que não adore e sirva a um Deus, pelo menos. Mesmo que esse Deus seja você mesmo. Seja o seu estilo de vida. Mesmo que o seu Deus seja a sua autossuficiência, ou seja a sua beleza, ou seja os seus bens materiais, ou seja algum ídolo mesmo, né, de alguma religião, de alguma religiosidade. Mas o ser humano, ele como um ser que tem o senso de Deus e a semente de Deus inata, ele é um ser religioso e, portanto, ele vai adorar e servir alguma coisa. Infelizmente, a maioria adora e serve a criatura ao invés do Criador, como Paulo vai dizer, né, lá em Romanos 1:25, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, nós vimos que nós adoramos alguma coisa. E como adoradores que somos, no contexto familiar, a sua casa é um templo. A sua casa é um lugar onde você está ensinando os seus filhos a também serem adoradores e servos de algum Deus. Pode ser que você esteja ensinando seus filhos a adorar as questões materiais. Pai, por que nós não vamos na escola dominical? Não, porque o pai de domingo tem que lavar o carro. Bem? Opa, quem que é o Deus da nossa casa? Os bens materiais. Personificado no nosso carro. E aí o cara passa 6 horas do domingo aspirando o carro, passando silicone no painel do carro, escovinha, cotonete nos cantos da tela de LCD hoje, o que é? De LED, sei lá, vem nos carros novos, meu carro é velho, então não sei o que vem nos carros novos. Aí lá, com cotonete, limpando os cantinhos, uma escovinha que você comprou, que você ficou bravo que a mulher usou para lavar uma louça qualquer lá, mas é aquela que você comprou, que você limpa assim, as gradinhas da saída do ar-condicionado, e aí põe um filhão junto lá para ajudar, dá uma flanelinha para ele, aí você lava o carro por fora, insere o carro, enxuga o carro, retoca cada detalhezinho do carro, passa pretinho na roda, né? Faz tudo aquilo lá, 6 horas ali e tal, e a mulher, você não vai vir almoçar? Fala, tá acabando, briga, mas não tem ninguém. O cara, você tá lá 6 horas, você acordou 6 da manhã, meio-dia, você não acabou ainda. Deixa o menino tomar um copo d'água. Não, nós estamos acabando aqui. Toma na torneira aí. Quem que é aquilo lá? É o seu Deus. Onde você está adorando e servindo.
hoje, né, nós falamos semana passada, pode ser o seu pet. Tem gente que é escravo do pet, porque ele é o seu Deus. Tal hora não posso, porque é a hora do Lulu passear. Porque o Lulu, senão ele fica estressado, tem convulsão. Olha, é um negócio. O Pepe, olha, dá um trabalho, Pepe. Mas você não vem na igreja e diz, não, o Pepe não está bem hoje. Pepe, gente, continua sendo bicho, pelo amor de Deus. Você vai cuidar, vai tratar, não sei o quê, mas é bicho. Pode ser o seu Deus. Cuidado. O seu Deus. Pode ser, inclusive, sua família. Ah, pastor, a gente não veio, tal, porque eu estava com a família em casa. Tudo bem, o que é mais importante? A gente calma, cuidado. Ou o Senhor é a sua prioridade, ou qualquer outra coisa vai assumir o lugar de Deus na sua vida. É isso que nós estudamos. Aí nós vimos que um exemplo positivo que nós tivemos sobre a família como um lugar de adoração foi o exemplo de... Quem que nós estudamos semana passada? Já falei para vocês têm que procurar um médico. O Alzheimer começa assim. É que você estava preocupado com o frango que você deixou assando no domingo passado, você nem lembra o que vai tratando. Lembra aí? Alguém lembrou? Alguém um abençoado, iluminado aí? Os nossos primeiros pais. Isso aí, tá vendo? Aí. Jesus amado, ainda há esperança. Então, o Otaviano nos salvou. Então aí nós vimos o problema aqui do nosso primeiro casal, Adão e Eva. E aí você fala assim, mas a vida deles era tranquila. Tranquila nada. Aí eu fiz até uma recontagem aqui, né? Eu recontei para você a história. Talvez se eu fosse ler essa historinha para você, você nunca imaginasse que fosse a história de Adão e Eva. Mas veja só, a mulher contraiu uma dívida imensa, não dá para pagar. Você vender tudo que você tem, ainda não paga. O marido, por causa dessa dívida dela, perdeu um emprego por justa causa, de gerente do jardim, foi expulso, foi despejado, ok? Perderam tudo que tinha, saíram literalmente com a roupa do corpo. E que inclusive ganhou por misericórdia, roupa doada ainda, porque nem deles era. Imagina uma situação dessa. Você fala, vou continuar com essa mulher? Não, a família acabou, não quero saber. Mas não, Adão e Eva ficaram juntos. E o melhor dessa história toda, que serve de inspiração para nós, é que desde o início eles entenderam que ainda eram seres adoradores. E que então, desde o início, você vê na manifestação de Eva, quando do nascimento de Caim, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, essa expressão tem um peso forte que aponta para a confiança em Deus e para a esperança, inclusive, muito provavelmente no coração de Eva, de que Caim já fosse o Redentor. Infelizmente não era. Mas a expressão, a frase dela, o cântico, o mini cântico dela, serve para apontar para isso. E além disso, eles ensinaram, né? Eles não perderam a fé, e eles ensinaram a respeito da adoração e a respeito do serviço aos seus filhos, ao ponto que Caim e Abel, ao fim de uns tempos, e essa expressão, fim de tempo, demonstra uma questão cíclica, nós não sabemos no registro. Depois, na lei cerimonial, você vai ver que vai ter um tempo das festas cerimoniais, então sempre no fim de uns tempos, inclusive exigindo adoração todo mês, todo sábado, né, no contexto do Antigo Testamento. E para nós hoje, esse fim de uns tempos é como se fosse domingo após domingo. De fins de um tempo a uma semana, eu tiro um dia para vir adorar ao Senhor.
porque eu adoro ao Senhor e sirvo ao Senhor. Agora, se eu tiro para adorar e servir outra coisa, aí é um problema. Então, eles não, eles fizeram isso e ensinaram aos seus filhos. A cada fim de tempo, vocês têm que apresentar-se na presença do Senhor e levar para Ele o quê? Uma oferta ao Senhor. Então, isso mostra Adão e Eva fazendo do contexto familiar um contexto de ensino a respeito de adoração e serviço a Deus. Tudo bem? Então nós fechamos isso semana passada e que indica aí que o ensino previa uma obediência associada a um coração verdadeiro, que foi que infelizmente Caim não aprendeu. Não adianta simplesmente no final do tempo você trazer uma oferta do Senhor. Você tem que vir no final do tempo trazer uma oferta do Senhor, mas com o coração correto, do jeito certo. Não adianta só apresentar uma oferta correta, mas se o seu coração não está correto. Eu costumo dizer que tem muita gente que vem na igreja e que externamente está adorando ao Senhor, mas o coração está adorando o seu próprio Deus. Esse culto não vale nada. Deus rejeita. Você precisa vir adorar ao Senhor do modo correto, mas com a disposição de coração também correta. Se vir a igreja for um peso, se vir a igreja for só um compromisso semanal, se for simplesmente porque a mulher quer, então para não brigar essa semana, vamos. Se for um negócio simplesmente para não, dentro de uma perspectiva diferente de um coração correto, meu amigo, você está perdendo tempo. Porque a adoração a Deus precisa ter a associação da postura correta com o coração correto. É uma oferta correta e um ofertante também correto. Um coração aquilo que está fazendo, que é adorar e servir ao Senhor. Tudo bem até aqui? Hoje nós vamos caminhar aí um pouquinho, olhando outros exemplos de famílias que foram um lugar onde os filhos puderam aprender sobre obediência e comunhão com Deus, entendendo a responsabilidade pessoal de adorar e de servir. Então vejamos aí alguns exemplos. Nós falamos de Adão e Eva, pegando aí uma sequência mais ou menos histórica. Então vamos lá, a segunda família que eu quero chamar a sua atenção é a família de Noé. A Bíblia não dá o nome da esposa de Noé, a tradição judaica dá até o nome, mas isso para nós não tem valia. Mas a ideia é que Noé e sua família serviram de um exemplo de uma família onde eles adoravam e serviam ao Senhor. Vamos pegar essa sequência aí de textos, por favor, irmãos. Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, verso 9, começa a tratar da história de Noé. Vai dizer assim: eis a história de Noé. Noé era homem o quê? Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Andava com Deus. E gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Tudo bem? Depois o verso 22. Deus chega para Noé e vai anunciar lá o dilúvio e dá uma ordem para Noé construir lá uma arca. Tudo bem? Dando inclusive as especificações da construção. Aí o 22 vai sintetizar o que aconteceu com Noé. Assim fez Noé, consoante o quê? A tudo que Deus lhe ordenara. Então nós estamos vendo aqui a figura de um pai que, segundo o texto, verso 9, era justo e íntegro e andava com Deus. Irmãos, é sempre esse padrão. Me permita aqui um parênteses. É sempre esse padrão. Justo, íntegro e anda com Deus.
Miqueias vai falar que pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. É a mesma coisa. É um código de honra da palavra do Senhor. Se você quer temer a Deus e andar nos seus caminhos, você tem que focar essas três coisas. Bondade, justiça e verdade, que é o que Paulo vai falar como fruto da luz, dos filhos da luz. É sempre a mesma coisa. Se você quer saber se você é realmente uma pessoa que teme a Deus e anda com Ele, você precisa ser justo, íntegro e andar com Deus, ter comunhão com Ele. Ou seja, você precisa praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Você precisa produzir o fruto da luz, que é bondade, verdade e justiça. Se você observar, são palavras diferentes, mas que apontam para as mesmas posturas, as mesmas práticas. Sim ou não? Então é isso. Então você tem aqui um homem que é exemplo de bondade, justiça e verdade, ou seja, que é justo, íntegro e anda com Deus, e que, como consequência disso, obedece a Deus. O verso 22 diz que, vou reler, assim Noé apresentou um coprojeto ao Senhor, modificando a arca. É isso que está escrito aí no verso 22? Desculpa, então. Então, assim fez Noé. Chegou para Deus e argumentou se podia mudar alguma coisa. Também não. O que diz aqui que Noé fez? Fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. A gente tem esse costume, irmãos, de querer mudar o padrão de Deus. Deus chega e deixa claro para nós a postura que Ele exige de nós. Ele fala assim, mas Senhor, eu estive pensando, estive aqui confabulando com os meus botões, e eu acho que a gente pode fazer um pouco diferente. Em vez de fazer uma arca, vamos fazer um avião. Ou então, em vez de fazer um avião, vamos fazer, sei lá, vamos fazer um negócio menor. Nós vamos gastar muita madeira, né? Essa questão aí do carbono, agora todo mundo falando de carbono, isso aí, vamos mudar o projeto, vamos fazer um bote inflável. A gente sempre quer mudar o padrão de Deus, e não dá certo. A família, para ser um lugar de adoração e serviço ao Senhor, você tem que fazer consoante tudo que o Senhor te ordenou. Se você quiser mudar o projeto de Deus, a sua família vai ser um fiasco. Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu as funções para cada membro da família. Deus estabeleceu princípios, posturas, funções e modo de agir para cada situação. Ou seja, o manual está pronto. Só que a gente tem a péssima inclinação de querer mudar o projeto de Deus. A gente faz isso com tudo. Diga de passagem que isso é um negócio muito feio, mas a gente tem esse costume. Você chega na casa dos outros e fala, mas se você tivesse feito assim, tinha ficado melhor, né, fulano? Você chega na casa dos filhos, o filho resolveu pintar. Mas essa cor, não sei. Parece meio buraco de cerca, né? Ou como diz o meu pai, parece cor de burro quando foge. Amigo, o projeto não é seu, cara. Ou imagine você ser contratado para fazer um projeto, aí você fala assim, não, eu vou mudar esse projeto. Meu amigo, eu vou fazer desse jeito. Não. Eu sou o pedreiro, eu que vou definir. Não, então obrigado, pode ir embora, o projeto é meu, eu quero que faça desse jeito. Né? Mas a gente tem o costume. Você já viu mulher dando bedelho no churrasco do marido? Você já fez isso que eu sei. O marido está lá fazendo o churrasco.
Ah, mas você pôs o frango primeiro? Eu gosto da linguiça primeiro. Ah, mas você só comprou meio da asa? Ah, eu gosto da coxinha da asa. O cara já está fazendo, meu Deus do céu. Mas você sempre tem... Não, se eu fosse você, eu deixava mais 30 segundos. Faz o vinagrete, bem. Vai lá fazer o vinagrete. Deixa aqui o churrasco. Mas a gente tem o costume de meter o bedelho em tudo, inclusive nos projetos de Deus. Deus já deu um monte de advertência para ela, não faz isso, não pula aquilo, não age desse jeito, não, não, mas comigo é diferente. E o que Deus quer de você é simplesmente que você seja justo e íntegro diante com Ele, obedecendo o projeto que Ele estabeleceu para a sua família, que já está aqui. Noé era esse tipo de gente. Noé era esse tipo de padrão. Vamos ver aqui o que faz mais. Capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e quem mais? Toda a tua casa. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Um pai justo, íntegro, que anda com Deus, preserva a sua família. Os filhos podem ser até meio ruim de serviço, mas a responsabilidade do pai, Deus trata com Noé. Veja que Deus não chega para Noé, sua esposa é uma mulher maravilhosa. Noé, sem que menino bom. Cã nem se fala. Jafé, o nome já diz, já vem com fé. Não, Deus não fala nada dos filhos, não fala nada da mulher. Deus chega para o marido e diz: Noé, você, cara, tem sido justo, tem andado comigo, tem me obedecido. Então, vou abençoar toda a sua casa. Pode entrar na arca. Eu vou preservá-los. A postura de um líder pode trazer benefício para toda a casa, para toda a família. É o bem-aventurado do Salmo 128. Que teme e anda. Uma ação minha que vai abençoar a minha esposa e mudar a postura dela dentro de casa, que vai abençoar os meus filhos, que vai mudar a postura dos meus filhos dentro de casa, que vai gerar bênção para o futuro ao ponto de eu ver os filhos dos filhos e paz sobre Israel. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Continuemos. Capítulo 8. Verso 1. Aconteceu tudo de novo, aquele tempo todo, aquela coisa toda. Verso 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Veja aí, irmãos, que o negócio foi complicado, né? O dilúvio, verso 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, chovendo sem parar. Tudo bem? Encheu a terra ao ponto, verso 20, 15 côvados acima dele prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pensa aí, o Everest, 15 côvados para cima disso. Cobrir os montes. Tudo bem? É isso que a Bíblia diz e a arqueologia já provou que houve um dilúvio em toda a terra. Aí veja, verso 24 diz: e as águas duraram 150 dias. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra.
As águas. Tudo bem? 40 dias de chuva, mais 150, tudo alagado. Aí você fala, nossa, 190 dias? Não, bem. Não, calma. Tem mais coisa aí. Aí vamos lá. Se você fizer uma conta, quando ele entrou, que lá no capítulo 7, verso 11, vai dizer, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e comportas do céu se abriram. Tudo bem? Então, quando ele tinha 600 anos, no dia 17 do segundo mês. Tudo bem? Aí veja aí o capítulo 8. Verso 3. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 de que mês? 7 meses. No sétimo mês, a arca repousou sobre montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Tudo bem? Nós já estamos aqui no 10º mês. 10 menos 2, 8 meses. Tudo bem? Verso 6. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Soltou um corvo. Depois, verso 8. Depois soltou uma pomba. Mas a pomba, não achando lugar para pousar, verso 9, voltou. Esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou, lhe trazendo no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Presta atenção no verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Ele entrou com 600 anos, dia 17 do segundo mês. Agora nós estamos com 601. No primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca. Veja que já estava seca, mas ele esperou Deus andar. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Tudo bem? Aí nós temos a seguinte consequência. Ele saiu da arca. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Não, saiu da arca. Vamos ver. Verso 20. Levantou Noé um altar. A quem? Ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, o que ele fez? Ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o cheiro, o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem, desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo vivente como fez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Verso 9, capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja só, irmãos. É muito comum as pessoas pensar que o dilúvio duraram 40 dias. 40 dias. Foram 40 dias? Não, meu amigo, um ano. Dentro dessa arca. Tratando desses bichos. Eu, quando era pré-adolescente, eu inventei a moda de ter um hamster.
Meu Deus do céu. Pensa num bichinho fedido. A urina do hamster fede o quarteirão. Se você deixou um dia lá sem trocar a serragem dele lá, meu Deus do céu, ninguém entra no quarto. Um hamster. Um dia. Agora você imagina uma arca inteira. Com todos os bichos. E outra coisa que você pensa errada, era um casal de gato. Não, os animais limpos foram levados não sei quantos, 7 pares, uma coisa assim e tal. Depois você vê, não eram vários animais. E você ficar um ano. Não é fácil, não. Mas Noé, em obediência, esperou Deus mandar de sair da arca. Primeira coisa que ele faz ao sair da arca, vai adorar ao Senhor. Talvez os meninos, pelo amor de Deus, vamos esticar a perna aqui, vamos correr. Não, ninguém vai correr nada não. Vamos fazer um altar. E vamos sacrificar um holocausto. Os meninos, papai, mas tem pouco bicho já. Ainda não vamos sacrificar. As más línguas vão dizer que alguns foram extintos justamente aqui. Mentira, obviamente. Porque ele pegou dos animais limpos que foram levados vários casais. Mas sacrificou, irmãos. Isso é adoração. Sabe aquela situação que acontece algo maravilhoso na sua casa? E aí você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos que a prioridade é dar graças, mas você não faz? E quantas vezes, infelizmente, isso acontece na história da nossa vida? Uma boa notícia que nós estamos esperando, e aí você fica todo feliz, não sei o quê, vamos comer uma pizza, maravilha! E nem agradece para Deus. Sendo que a primeira coisa que você tinha que fazer é o seguinte, veio a boa notícia, quando você vai ficar, senta aqui, vamos agradecer. Oh, Deus. Que bom. Estávamos esperando por essa notícia. Louvado seja o teu santo e bendito nome. É a oportunidade que você tem de ensinar os seus filhos e fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço. Só que aí você liga para todo mundo, você comenta, não sei o quê. Você viu, eu fiz isso, passou no vestibular. Alegria, dependendo do contexto, que alegria. Você investiu a vida inteira no Juninho, pagou escola, porque é miserável, puxou orelha para estudar. Aí chega na época, passa no vestibular. Cara, vamos agradecer a Deus. Não se faz isso. Houve um tempo em que a igreja, a família da fé, era um lugar que o calendário, às vezes, tinha dificuldade de tanto culto de ações de graça que se fazia. As famílias tinham questão, pastor, eu quero fazer um culto de ações de graça. Mas por quê, meu irmão? Porque aconteceu isso na minha família, aconteceu aquilo na minha família. Eu peguei um finalzinho desse negócio. Todo mês tinha um culto de ações de graça. A gente tem tentado inculcar na cabeça da igreja essa ideia de cultos de ações de graça. Só que geralmente nós preferimos fazer assim, vamos comemorar como? Vamos para o restaurante. Vamos comemorar como? Vamos fazer uma viagem. Vamos comemorar santo. Vamos fazer um churrasco. Vamos comemorar como? Vamos passear na cachoeira. Vamos para a praia. A gente programa momentos de família, mas não para adorar o Senhor, mas para satisfazer os nossos prazeres. Não estou falando que isso é proibido de você comemorar, indo passear, indo comer, fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar.
dar honra àquele que é o provedor maior da casa. Irmãos, o lar, a família precisa ser um ambiente para você conduzir os seus filhos a aprenderem a adorar e servir ao Deus certo. E aprender a buscar esse Deus nos momentos bons e ruins da sua casa. Com Noé era um momento bom, e ele levanta um altar e oferece uma oferta ao Senhor. Uma família que aponta para um lugar de adoração e serviço. Deixa eu ver aqui que eu acho que o carregador aqui deu algum problema. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui de novo, aí eu já ligo novamente para você. Então observe, irmãos, ainda sobre Noé. Verso 8 do capítulo 9. Disse também Deus a Noé e a quem mais? Seus filhos. Veja que ele conecta toda a família aqui, né? Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Verso 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé saíram da arca, foram. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Veja só, irmãos, a postura de um pai justo e íntegro que anda com Deus preservou toda a sua família, e não só isso, trouxe bênção para todos os demais. Um pai que assume a responsabilidade de fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço, ele não muda só a sua própria vida. Ele não muda só a vida dos seus filhos, dos seus netos, mas ele tem o poder de mudar a realidade de um contexto bem maior. Noé é exemplo disso. O segundo exemplo que eu quero trabalhar com você ainda hoje é Abrão, Sara e Isaac. Abra lá em Gênesis 12. Pronto, voltou lá. Então, Gênesis 12, versos de 1 a 3. Tudo bem aqui sobre Noé? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem? Pois não, Flávio. Os 40 dias, pronto, acabou.
Essa é a ideia da inundação. Provavelmente. Mesmo porque você vai pensar lá, desde Gênesis, você disse que uma das primeiras coisas que Deus fez é as águas que estão no firmamento. Né? Então você tinha lá. E você tem essas águas dos abismos, com certeza. Foi alguma manifestação, meu amigo, que essa água não tinha para onde escorrer até então. E aí depois desse período, que deu um ano aí você tem evaporação, você tem uma série de coisas, o próprio escoar, que aí vai mudar a perspectiva até de lençóis e tudo mais, né? Aquíferos, provavelmente, né? E que aí formou aquela geografia que hoje nós conhecemos, né? Pós-dilúvio, que o pessoal fala, que é os canyons e tal, que são marcas que as águas escorreram por ali. Mas veja que é um plano de Deus de usar uma situação específica que tinha um peso espiritual muito grande, mas ao mesmo tempo para formar toda essa divisão geográfica que a gente entende hoje. E usando a criação como um todo para aplicar isso. É verdade, perfeito isso aí. Tá? Vamos lá para Abraão então, irmãos. Capítulo 12, você abriu aí? Diz assim, capítulo 12, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, quem? Todas as famílias da terra. Deus sempre trata, irmãos, com essa ideia de família. É lógico que Abraão, pai da fé, mas não tem as mesmas características que nós vemos no Noé, né? Você vê, inclusive, no registro da história de Abraão, vários deslizes. Abraão está mais perto da gente do que Noé, né? O padrão de Noé é um padrão um pouquinho mais elevado. Mas Abraão é um cara, mentiu, fez lá uma falcatruazinha, então é um cara que está mais perto da nossa realidade, né? Mas mesmo assim, Deus olha e faz uma aliança com esse cara para, através dele, nos abençoar. Espiritualmente falando, aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. É assim que Gálatas vai tratar, né? Então, é o pai da fé, realmente um personagem importante. E nós vemos que Deus dá uma ordem para ele obedece essa ordem. E nós vemos que Deus, quando chama Abraão, chama para que Abraão fosse instrumento de bênção só para a vida dele? Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus usa uma figura para ser instrumento de bênção para todas as famílias da terra. No capítulo 12 ainda, versos 7 e 8, esses versos que eu separei, você vai encontrar assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão o quê? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E aí o que ele fez? Ali edificou um altar ao Senhor. E fez o que mais? Invocou o nome do Senhor. Então você vai ver, irmãos, que em todos os momentos marcantes da história dos patriarcas, de um modo especial, quando Deus chama para abençoá-los e, consequentemente, as famílias, sempre vai ter adoração e serviço. E aí a pergunta que surge, olhando para Noé, olhando para Abraão, é: nós, como família, a nossa prioridade tem sido inculcar nos nossos filhos a responsabilidade de adorar e servir a Deus? Se cada oportunidade que realmente importa dentro do contexto da história da nossa família, nós temos de fato conduzido a nossa casa a entender
que aquilo é fruto da bondade, do cuidado, da provisão, da proteção, da ação soberana de Deus? Será que nós temos aproveitado o nosso contexto para ensinar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força? Ou será que nós temos perdido isso por conta do nosso contexto e sem perceber, estamos ensinando aos nossos filhos que adorar e servir a Deus é um negócio secundário. É um negócio se tiver tempo e se todo mundo estiver bem, se não tiver nenhum programa melhor, se não tiver nenhuma expectativa de sol, né? Porque se tiver sol, então a gente tem programa na praça, na piscina, não sei na onde, então tem coisas melhores para fazer do que vir à casa do Senhor. Então, o que nós temos ensinado aos nossos filhos? A nossa casa tem sido instrumento de quê, irmãos? Porque a sua casa, como eu já te disse, é um templo. E a grande pergunta é, que Deus é adorado e servido lá? É o Deus da ostentação, do materialismo, do hedonismo? Que Deus que está reinando lá na sua casa? Que tipo de oferendas você tem apresentado lá na sua casa? Os patriarcas, todas as vezes que tiveram um encontro com o Senhor, ou uma ação muito específica dentro de um momento específico da história deles, levantavam o altar, ofereciam ofertas ao Senhor, invocavam o nome do Senhor. E sempre recaindo na figura do marido. Quem que levantou um altar no caso de Noé? Quem que levantou um altar no caso de Abraão? Sim. Que a responsabilidade de fazer da sua casa o lugar de adoração e serviço é do marido. Vamos caminhar aqui. Capítulo 13, versos de 1 a 4. Abraão, do verso 9 até o final do capítulo 13, Abraão dá um deslize, né? Vai lá para o Egito, vai para o deserto, depois vai para o Egito, leva uma esfrega, e aí o capítulo 13 começa a falar que ele aprendeu o que aconteceu. Então saiu, pois, Abrão do Egito, voltou para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló, o sobrinho, estava com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até onde? Betel. Presta atenção nessa informação. Até ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Lembra que nós lemos agora há pouco. Até o lugar do... O que está escrito aí no verso 4? Até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí o que ele fez? E aí Abraão invocou o nome do Senhor. O que a gente pode aprender aqui com o pai Abraão? Né, com esse patriarca? Primeiro, irmãos, todos nós podemos falhar. Abraão falhou. Deus apareceu para ele, deu uma ordem, inicialmente ele obedeceu, foi para o lugar que Deus tinha mandado, ergue um altar, oferenda ao Senhor, invoca o nome do Senhor nesse lugar entre Betel e Ai. Ótimo, adorou o Senhor, papapá. Depois ele quis mudar o projeto de Deus. Porque Deus chegou para Abraão e falou assim, meu amigo, sai da onde você está, deixa aí a sua família e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí ele chega, Canaã, no lugar que Deus chegou. Aí é aqui. Aí ele, fez o altar e invocou o nome do Senhor. Só que aí Abraão resolveu mudar o projeto. Eu acho melhor a gente ir para o Negueb. E aí é engraçado que até geograficamente você vai tendo uma ideia de queda mesmo, né? Ele sai de Canaã, lugar que Deus queria, vai para o deserto, um lugar sem suprimento, aí ele desce para o Egito, mente, coloca a família em risco, quase perde a mulher.
Aí Deus dá um jeito de puxar a orelha de Abraão e mandar ele cair na real. Aí ele volta para o deserto, para o Negueb. E aí ele fala, Sara, falei, vamos voltar para o lugar onde primeiro estivemos. Vamos recomeçar. Lá no lugar que está o altar que outrora nós adoramos e servimos ao Senhor. E aí ele volta para esse lugar. Chega lá, no velho altar que antes ele havia construído. E ele faz o que de novo? Invoca o nome do Senhor. Isso mostra, irmãos, que a nossa casa, mesmo que se perdeu na caminhada, mesmo que deixou de ser um lugar de adoração e serviço, mesmo que foi para o deserto, um lugar sem suprimento, um lugar sem vida, mesmo que foi para o Egito, um lugar de mentira, um lugar de ostentação, é possível voltar ao lugar onde primeiro estava. Geralmente o casamento deveria ter sido assim, começa no altar ao Senhor. Onde você vem com a sua noiva buscar a bênção do Senhor sobre a sua família, sua casa, que você está formando. Só que tem gente que só vem na igreja no dia do casamento. Vai para o deserto, vai para o Egito, vai lá se enriquecer no Egito. Abraão foi, se enriqueceu. Mas isso foi solução para a família dele? Não. Tanto que ele teve que voltar para o lugar onde primeiro estivera. O lugar onde ele fez um altar, onde ele fez uma aliança, onde ele invocou o nome do Senhor. Só depois que ele voltou para esse lugar e invocou o nome do Senhor de novo, restaurou a sua vida na presença de Deus e consagrou de novo a sua família ao serviço do Senhor, é que as coisas começaram a andar. Que nós podemos aprender com Abraão, Sara, depois nós vamos ver com Isaac, é que existe um risco da gente sair do lugar que Deus nos chamou, onde está o altar, onde invocamos o nome do Senhor, e existe o risco de nós sairmos da presença do Senhor e deixar que a nossa casa deixe de ser um lugar de adoração e serviço e comece a ser um lugar de busca de outras coisas. Ele desceu para o Negueb porque ele estava atrás de outras coisas. Ele desceu para o Egito porque ele estava atrás de riqueza. Só que isso não fez da família dele uma família bem-sucedida. Por mais rico que Abraão ficou, isso não trouxe o sucesso que ele tinha recebido como promessa da parte de Deus. É por isso que ele teve que voltar. Quanto mais você anda longe de Deus, mais você vai ter que andar de volta, viu, meu filho? Porque o tanto que Abraão teve que descer, ele teve que subir. O tanto que ele caminhou até o Egito, ele teve que camelar tudo de volta. Deus não transportou Abraão, vem aqui para o lugar que você primeiro está. Não, o bicho teve que camelar. Então, quanto mais cedo você vê que está se desviando da presença do Senhor, você voltar, menos você vai andar. E a sua família, de novo, será um lugar de adoração e serviço. Foi o que aconteceu. Hoje eu vou parar por aqui. Que a segunda parte dos versos, a partir do capítulo 17, vai tratar da segunda metade da vida de Abraão e Sara, já com o nome mudado, e agora com a presença do filho. E aí nós vamos ver como que eles agiram para que a família fosse, de fato, um lugar de adoração e serviço. Acredito, irmãos, que o exemplo de Noé e esse primeiro estudo relacionado a Abraão já nos trouxe, assim, princípios inúmeros para fazer da nossa casa um lugar de adoração e serviço, colocando sobre a responsabilidade de você, marido, ser esse instrumento de bem-aventurança, para que Deus abençoe a sua família,
a sua esposa, os seus filhos e a sua posteridade. E que Deus assim nos abençoe. Amém?